Olá, bom dia, meu querido, minha querida, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos aprender mais uma porção da palavra de Deus, vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus hoje. Olha, o assunto que eu vim falar hoje é de extremamente importância, né? A gente sabe que a palavra de Deus ela está se cumprindo nos nossos dias de hoje, tá? E essa palavra que eu vim trazer, ela está se cumprindo nos nossos dias de hoje, né? Isso é uma distorção da palavra de Deus. Eu vim falar da maldição que Cristo levou na cruz do Calvário. Mas quem já não ouviu, né, alguns falsos profetas, hereges aí, falar assim, você quer a bênção ou você quer a maldição? Né? A pessoa distorcendo a Bíblia Sagrada para se beneficiar, né? É uma pessoa que só almeja as coisas da terra. Mas isso é um cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Lá fala de terremoto, fala de fome, fala de peste, né? Ali fala dos princípios da dor, fala de falsos profetas, né? A Bíblia fala que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então a palavra de Deus está se cumprindo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35. E a gente aqui, amado, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem. Eu não estou aqui brincando, tá? Com as suas emoções e brincando com uma coisa muito séria. A sua alma é muito preciosa para Deus, tá? E a gente faz, cada vídeo que a gente faz aqui, o objetivo é te ajudar na sua caminhada, né? A Bíblia diz assim, carregar cargas uns dos outros, né? É ajudar o irmão, ajudar a irmã, né? E eu sempre peço assim, olha, o que eu estou ministrando aqui, te ensinando, você vai ter que confirmar na Bíblia. Vai lá em Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, seja que nem os bereanos, examina as escrituras realmente, de fato, se tá escrito, tá? Por quê? Porque o assunto que eu vim falar hoje vai falar de Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito no nosso lugar. Isso era para sobrecair sobre nós. Mas louvado seja Deus que Deus enviou seu Filho, né, para nos resgatar dessa maldição da lei, né? E nós sabemos que só Cristo cumpriu a lei, né? Cristo foi o fim da lei. Então, nós precisamos entender, irmão, que ninguém será salvo pela lei. Tanto eu quanto você, nós somos transgressor da lei, entendeu? Por quê, pastor? Porque a Bíblia se confirma isso. A Bíblia que confirma isso. Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, em Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 5, versículo 12 e 14 confirma isso. E nós precisamos entender também que no Evangelho de João capítulo 1, versículo 17, fala que a lei foi dada para Moisés, mas a graça e a verdade foi dada para Jesus. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai não sei por mim. Ou seja, para não ficar aqui somente nas minhas palavras, eu vou estar lendo algumas referências da Bíblia, né? E quando eu falei assim, quem que já ouviu falar, você quer a bênção, você quer a maldição, oprimindo as pessoas, pondo medo, né? A gente sabe que são falsos profetas, né? São hereges, né? A Bíblia está se cumprindo nos nossos dias de hoje, né? Que a bênção e a maldição fala lá de Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 até o 68. Mas nós precisamos entender a Bíblia como um todo, né? Eu vou estar mostrando um livro aqui que fala, que estuda, o livro é Escatologia de Tempos Proféticos, né? Eles estudam vários temas, né? Um tema aqui é a dispensação, são 7 dispensações. Também, esse livro aqui, ele fala do arrebatamento da igreja. A gente não sabe, né? A hora que Cristo vai vir. A Bíblia fala isso, né? Ali no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Nem
o Filho de Deus, né, os anjos, né, somente Deus sabe a hora que Cristo vai vir arrebatar a sua igreja, e a gente sabe que Cristo está à porta, tá? A gente tem que ficar esperando esta vinda, né? Eu creio que essa é a maior expectativa da igreja aqui na face da terra. Mas nós precisamos também entender que a Bíblia está se cumprindo, tá? E as bênçãos e a maldição lá do quinto livro de Deuteronômio, do Pentateuco, fala da quinta dispensação, né? E aí nós precisamos, meu querido, entender o que é dispensação. Dispensação, né? O que é dispensação, né? né? Nós precisamos entender o que é dispensação. A dispensação e alianças bíblicas. A dispensação e aliança bíblica. Então nós precisamos entender que quando a Bíblia fala que todos pecaram e destituíram da glória de Deus, todos, toda a humanidade. Eu estou, né, incluído também, né? E Romanos capítulo 3, versículo 23 fala que todos os pecados destituídos da glória de Deus estão. E em Romanos capítulo 5, versículo 12 e 14 confirma isso. Entendeu? Nós estamos separados de Deus. Mas louvado seja Deus que Deus veio nos resgatar, né, dessa maldição da lei, fazendo-se maldito no nosso lugar. E eu vou estar lendo aqui, tá? Algumas referências bíblicas, para não ficar somente na minha palavra. Mas eu gostaria de esclarecer um assunto aqui, que quando a gente entende, né, a dispensação e alianças bíblicas são dispensações e aliança bíblica. Então, isso significa que quando a Bíblia fala que todos os pecados destituídos da glória de Deus estão ali, em Deuteronômio, que fala das bênçãos e maldição, também está incluído aqui. Essa maldição que Cristo levou sobre essas pessoas também foram incluídas. Entendeu? Porque se obedecesse, era bênção. Se não obedecesse, era maldição. Lá está escrito, né? Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, né? Que está escrito ali na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, né? No livro de Deuteronômio, capítulo 21, 23, confirma isso. Em Provérbios, capítulo 26, versículo 2, fala que a maldição sem causa, ela não tem efeito. Ou seja, esses falsos profetas, esses hereges, né, que distorcem as verdades bíblicas, né, hoje só é um cumprimento da Bíblia. A Bíblia está se cumprindo hoje, né? Só Cristo que cumpriu toda a lei e já nos resgatou dessa maldição. Tá? Então eu vou estar lendo aqui, ó. A dispensação é um período de tempo do qual o homem é testado na sua obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. São 7 dispensações determinadas por Deus. E exatamente nós estamos aqui falando de algo da quinta dispensação, que a quinta dispensação é a lei e os profetas, né? Ali o quinto livro de Deuteronômio, que é o quinto livro do Pentateuco, quando fala das bênçãos e da maldição, né? Que hoje os hereges, os falsos profetas gostam de colocar muito medo nas pessoas aí. Mas eu vou estar lendo vou estar lendo as referências, né, para trazer aqui à tona as verdades e entender de que dispensação é um tempo, né, um período que o homem é testado a obedecer a Deus, e também fala de aliança. Então, se a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, então aqui houve uma quebra de aliança. Esse pessoal aqui, com certeza, à luz da Bíblia, né, tá debaixo de condenação eterna. Eles também estão incluídos em Romanos capítulo 3, versículo 23. Tá bom? Então, hoje nós estamos na dispensação da graça, que é um favor imerecido, né? E nós precisamos entender que a Bíblia está se cumprindo. Lembrando que a quinta dispensação que fala da lei e os profetas
ele é, né, a lei é um ministério de morte, e isso se confirma na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7, eu também vou estar lendo, tá bom? Para que você possa entender. E nós sabemos que à luz da Bíblia, quem não cumpre a lei, que a pessoa, e a gente sabe que nem eu nem você cumpre leis, sabe? Nós somos transgressor da lei, nós somos alcançados pela graça, que é um favor imerecido, está debaixo de maldição. Passou isso é bíblico, né? Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10, se confirma. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10 também confirma isso, tá? Então, a pessoa guardava a lei e tropeçava em alguma coisa, a lei estava debaixo de maldição. Essa é que é a grande verdade. Mas louvado seja Deus, meu querido, que Jesus veio nos resgatar dessa maldição da lei, tá? Que é o que está escrito, eu vou estar lendo agora, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, tá? Depois eu vou estar lendo carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10, e Tiago, capítulo 2, versículo 10. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, por todos cristãos que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e se arrepender dos seus pecados, e seu nome está escrito no livro da vida. Você está debaixo da bênção de Deus. Vamos ler novamente, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, que é o ministério de morte. Está escrito lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. Interessante que o amor de Deus é tão grande por nós, que lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, depois você lê lá, nós ainda éramos um pecador. Ele fez isso por nós. Vamos ler Deuteronômio capítulo 21, estou pegando texto de contexto. E o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrará no mesmo dia, porque pendurado é maldito de Deus, e assim não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Texto e contexto que fala lá em Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que eu acabei de ler. Cristo nos resgatou de toda a maldição da lei, fazendo-se maldito no nosso lugar. E eu falei também aqui que se a pessoa naquela época não guardasse toda a lei, tropeçasse em qualquer coisa da lei, estava debaixo de condenação, né? Estava debaixo de maldição. Não é eu que estou falando, não, é a Bíblia que está falando. Tá? Aqui, ó. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las.
Então, as bênçãos e a maldição que lá, se você obedecer, você está debaixo da bênção. Se você desobedecer, você está debaixo da maldição. Então, Cristo veio nos resgatar dessa maldição da lei, se fazendo maldito em nosso lugar. Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, fala assim, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em toda. Vou ler novamente. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, meu querido, esses hereges, falsos profetas, esse distorcimento da Bíblia, isso é só um cumprimento da Bíblia, da Bíblia, da palavra de Deus, né? Porque nós sabemos que só Cristo é o fim da lei, Cristo é que cumpriu toda a lei, né? Cristo cumpriu toda a lei, somente Cristo que cumpriu toda a lei, porque tanto eu quanto você somos transgressor da lei, ninguém cumpre lei e ninguém será salvo pela lei. A lei é um ministério de morte, né? Seremos salvos pela graça, que é um favor imerecido. Nós estamos na sexta dispensação. Você entende? Então, você está debaixo da bênção de Deus. Vamos ler também aqui, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios, que somos nós, aos gentios por Jesus Cristo, e para que a fé que nós recebemos, a promessa do Espírito. Eu vou estar lendo também, falei que a lei é um ministério de morte, né? A lei ali no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. A lei foi dada para Moisés, mas a graça e a verdade foi dada para Jesus Cristo. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Vamos ler aqui também, em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Fala assim, o ministério de morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o ministério de morte, que é o que vai falar em Romanos capítulo 3, versículo 23, e Romanos capítulo 5, versículo 12 e 14, porque todos pecaram e destituíram da glória de Deus, não cumprimos lei, nós estávamos debaixo de condenação eterna, né? Nem eu, nem você cumpre lei, somos transgressor da lei. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, né, nós somos alcançados pela graça, que é um favor imerecido, e eu falo isso nas minhas plataformas. Volto a repetir, o objetivo de cada vídeo aqui é ajudar você na sua caminhada, né? Carregar a carga uns dos outros. E cada vídeo que é feito aqui é com muita responsabilidade, a gente busca, né, em Deus, né, para trazer algo que venha abençoar a sua vida, trazer algo que Deus já revelou ao nosso coração. Esse é o objetivo da igreja. A igreja somos nós, entendeu? Nós não podemos ser conivente ou omisso em ver as coisas muitas vezes acontecendo da forma que está acontecendo e não se manifestar, né? Porque a Bíblia fala que um dia Deus pode cobrar de nós, né? Entendeu?
Então, até para esses falsos profetas, esses hereges que andam distorcendo as verdades bíblicas, eles sabem. A Bíblia fala que essas pessoas terão que prestar conta diante de Deus um dia. E a gente sabe também que é um cumprimento bíblico, né? A palavra de Deus está se cumprindo nos nossos dias de hoje. Então, eu espero que onde esse vídeo estiver chegando, se ele abençoou a sua vida, compartilhe. E eu peço a Deus que você vai bem em toda a área da sua vida, área ministerial. Deus abençoe a sua família, continua te guardando, te livrando, te protegendo, te abençoando. Né? Esteja orando por nós, esteja abençoando o meu ministério aí, orando por mim. Carício das suas orações, estarei também orando por você e por toda a sua família, tá? E só te peço, se for possível, você compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E olha, eu não vim brincar aqui com a sua alma é muito preciosa, ela foi comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Lembra-se disso, né? Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, fala isso. No Salmo 49, 7 e 8, Salmo 49, 7 e 8, e a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sua alma é muito preciosa para Deus, tá? Lembre-se disso. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aonde você colocar a planta dos pés das suas mãos, a bênção de Deus estará ali presente, porque você está debaixo da bênção de Deus. Pastor, isso é bíblico? É. Provérbios capítulo 26, versículo 2 fala que a maldição sem causa, ela não tem efeito. Então, Cristo já nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. Então, vou estar lendo uma outra passagem, lá em Efésios, carta do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo, carta do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 3 fala assim, ó: as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, ser herdeiro, co-herdeiro, ser filho de Deus, está debaixo da bênção de Deus. Bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está debaixo da bênção, tá? Fica com Deus. Um forte abraço. Forte abraço. Tem uma semana muito abençoada por Deus, né? Um final de semana aí abençoado. Semana que vem também tem uma semana abençoada. Fica com Deus. Forte abraço. Seu amigo Pastor Gerson.